Marco Ulpio Neva Trajano nasceu em 18 de setembro de 53, na província romana da Hispânia Bética. De família nobre, concluiu a formação militar junto ao seu pai adotivo, Marco Corseio Neva, governador, primeiro da província da Síria e depois da província da Ásia, na época de Vespasiano. Comandou uma legião na Espanha e participou das campanhas na Germânia, nas quais conquistou grande prestígio. Em 91, foi nomeado cônsul por Domiciano. O imperador Neva adotou-o como seu sucessor, e com sua morte em 98, ele foi nomeado imperador. Os pretorianos apoiaram sua escolha. Foi imperador romano de 98 a 117. Durante sua administração, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial graças às conquistas do leste. Trajano também é notado pelos seus extensos programas de obras públicas e as políticas sociais implementadas durante o seu reinado. Eficiente administrador, reorganizou o Império, com apoio decisivo do Senado, que lhe concedeu o título excepcional de Optimus Princeps. Manteve um contato permanente e íntimo com a intelectualidade romana, como consta da correspondência que manteve com Plínio, o Jovem. Reativou o comércio e a agricultura, reduziu a carga tributária e realizou um ambicioso programa de obras em todo o Império. Além de edifícios públicos, como o novo Fórum Romano, construiu estradas, pontes, aquedutos, portos, banhos públicos e infraestrutura sanitária. Algumas dessas obras sobrevivem ainda na Península Itálica, Espanha, Portugal, Norte de África e Balcãs. Seu prestígio, no entanto, não se deve somente aos êxitos na política interna, mas também às conquistas militares e territoriais, destinadas a aumentar e consolidar o poder de Roma e a proporcionar os recursos necessários para suas reformas. O Império Romano atingiu sua máxima extensão com Trajano. Após este período, com seu filho adotado Adriano, a contenção dos vastíssimos territórios geográficos conquistados, de Portugal ao Irã, da atual Inglaterra ao milenar Egito, passou a ser prioridade. Em 101, Trajano começou sua primeira guerra contra os dácios, um povo que vivia na atual Romênia, cujo líder era Decébalo. A guerra terminou no ano seguinte com a vitória romana na Segunda Batalha de Tapas. O rei dos dácios foi mantido no poder por Trajano como procurador da Dácia. Entre 105 e 106, seguiu-se a Segunda Guerra dos Dácios, encabeçada por Decébalo, durante a qual os romanos tomaram a capital Dácia, Sarmizegetusa, e anexaram a Dácia como província do Império. Decébalo foi decapitado, como mostra a coluna de Trajano. Estas guerras se refletem na coluna, que se levantou juntamente com o Fórum de Trajano, onde foi colocada para celebrar a vitória. Aproximadamente ao mesmo tempo, o reino dos nabateus integrou-se sem luta ao Império, convertendo-se em província romana com o nome de Arábia Pétrea. Em 113, Trajano começou uma guerra vitoriosa contra o Império Parta. A Armênia, a Síria e Mesopotâmia foram integradas no Império Romano, que alcançou, com estas conquistas, sua máxima extensão. É provável que o grande líder almejasse avançar até a Índia, conquistando toda a Pérsia, numa tentativa de superar as conquistas de Alexandre, o Grande, mas problemas logísticos, rebeliões e uma enfermidade de Trajano seriam os impedimentos para conquistar mais territórios além destes limites. Os partos se tornaram estados vassalos dos romanos após as campanhas de Trajano. As riquezas obtidas dos saques destas regiões conquistadas, que por centenas de anos haviam evitado, com sucesso, as tentativas de invasão de Roma, serviu grandemente para o financiamento de novas construções em Roma, provavelmente importante para obter a aceitação de um povo que se sentia acima de tudo superior aos interioranos de províncias conquistadas pela espada. O imperador Trajano, sendo filho da distante província da Espanha, portanto, foi o primeiro imperador que não era natural de Roma, abrindo, assim, o caminho para uma nova era, onde os horizontes da participação cidadã romana nos altos escalões do império passou a ser bem mais abrangente. Realizou novos projetos arquitetônicos e reformas em educação e agricultura. Muitas obras públicas foram realizadas, inclusive uma nova parte da Via Ápia. Por um lado, preocupou-se de realizar aquelas construções necessárias para facilitar a romanização e melhorar as condições de vida dos cidadãos, abriu caminhos em terras distantes, criou novas vias, construiu aquedutos e pontes, entre os que destaca o que fez sobre o Danúbio para facilitar a conquista da Dácia. Por outro lado, levantou edificações que, além de contribuírem para a perpetuação de sua memória,
buscavam o embelezamento da urbe, um aumento nas possibilidades de diversão dos romanos com teatros e circos. Contou com os serviços do maior arquiteto da Roma Imperial, Apolodoro de Damasco. As obras que se levantaram em tempos de Trajano foram deste magnífico arquiteto. Foi também quem desenhou o célebre Panteão. Foi um excelente administrador e teve a lealdade de seus súditos. É considerado por muitos romanos da época e por alguns historiadores como o maior dos imperadores romanos. Trajano era, antes de tudo, um chefe militar. Durante a fase final de seu reinado, dedicou-se exclusivamente à guerra e deixou boa parte da administração civil em mãos de terceiros. Diferente de muitos louvados soberanos na história, a reputação de Trajano sobreviveu não diminuindo durante quase 19 séculos. Trajano levou o império à sua máxima extensão territorial e é tido por muitos historiadores como o protótipo do bom governante romano, com incentivos às obras públicas e outras políticas que fizeram seu reinado ser conhecido como uma época dourada, a ponto de depois dele os senadores usarem por muito tempo a expressão Felicior Augustus, Melior Traianus, desejando a cada novo imperador que fosse alguém com mais sorte que Augusto e melhor do que Trajano, os recordistas em cada quesito. Trajano levou o auge ao Império Romano, foi o melhor momento de Roma em sua história, sem ameaças estrangeiras nas suas fronteiras, com as legiões no auge e um império unido. Justo antes de sua morte em 117, Trajano adotou seu sobrinho Adriano que o sucedeu no trono. Trajano morreu, provavelmente de um ataque cardíaco, na viagem de volta da campanha parta, em Celino, perto do Mar Negro, no dia 8 de agosto de 117. O legado de Trajano ficou marcado em Roma. O seu sucesso com o Império Romano garantiu a segurança e estabilidade do Império, por pelo menos mais 200 anos. E na sua opinião, Trajano foi o melhor imperador da história de Roma ou teve algum outro melhor? A Roma antiga é sem dúvidas uma das civilizações mais fascinantes da história. Alguns homens são lembrados até hoje por suas conquistas militares e grande influência sobre o mundo romano, mas havia um homem que não seria lembrado por suas conquistas, como por exemplo, César, Trajano e vários outros. Esse homem se chamava Adriano e foi um grande imperador romano, tendo sido lembrado por sua grande administração e controle das fronteiras romanas. Públio Hélio Adriano nasceu provavelmente em Itálica, na Espanha. Seu pai pertencia à ordem senatorial e era primo do imperador Trajano. Seus pais faleceram quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Ele ficou sob a guarda de Trajano e de Públio Acílio Aciano. É incerto onde passou sua adolescência e como teve contato com a cultura grega, da qual seria um grande admirador. Em torno de 95 começou sua carreira pública como tribuno militar, servindo junto à legião Adjutrix na Mésia Superior. No ano seguinte foi transferido para a Mésia Inferior, e em fins de 97 foi enviado à Gália para apresentar congratulações a Trajano, que havia sido adotado pelo imperador Nerva e indicado seu sucessor, subindo ao trono em 98. Adriano ingressou no círculo de Trajano e ganhou o favor do influente Lúcio Licínio Sura, bem como de Plotina, esposa de Trajano. Provavelmente por intervenção de Plotina, Adriano casou-se em 100 d.C. com Víbia Sabina, sobrinha neta de Trajano. Ele acompanhou Trajano em uma campanha na Dácia. Ele foi encarregado de ser o mediador entre o imperador e o Senado, e também passou alguns anos servido com as legiões, até que em 108 foi eleito como cônsul substituto. Quando Trajano morreu, em 9 de agosto de 117, Plotina alegou que o marido havia adotado Adriano e nomeado seu sucessor. O documento de adoção que foi apresentado, contudo, era assinado por Plotina e datado um dia depois da morte de Trajano. Seja como for, Adriano, que estava na Síria, foi aclamado pelo exército e foi aprovado pelo Senado. O novo imperador não foi imediatamente para Roma. Passou algum tempo no Oriente assegurando sua posição, retirou suas forças da Síria e da Mesopotâmia, recentemente conquistadas, reprimiu revoltosos na Judéia, e depois dirigiu-se à fronteira do Danúbio. Enquanto Adriano não chegava, os assuntos em Roma ficaram sob a responsabilidade do prefeito pretoriano Públio Acílio Aciano, que acusou de conspiração 4 importantes senadores, sendo eles Lúcio Quieto, Aulo Frontoniano, Lúcio Celso e Caio Nigrino, condenando-os à morte sem um julgamento público e sem a permissão do Senado. Quando Adriano chegou a Roma, no verão de 118, sua posição como imperador estava razoavelmente segura.
Adriano atuou para garantir o apoio do povo, organizando jogos de gladiadores, dispensando benesses e perdoando dívidas. Adriano passaria mais de metade do tempo de seu reinado em viagens pelas províncias. Menos quando saíam em campanhas militares. Os imperadores anteriores preferiam obter notícias das províncias a partir de relatórios dos seus delegados, permanecendo em Roma. A atitude de Adriano pode ter sido um movimento deliberado de romper com essa tradição, que produzia uma hegemonia cultural romana sobre todo o império, e fazia parte de seu desejo de criar uma comunidade internacionalista, ecumênica, fundamentada sobre a cultura helenista. Tertuliano disse que ele tinha uma curiosidade insaciável sobre tudo que pudesse ser interessante, impulsionado por um espírito inquieto e um intelecto aguçado. Talvez por entender que o império não poderia mais se expandir, Adriano abandonou a política de conquistas de Trajano, adotando outra nitidamente defensiva, optando pela via diplomática para resolver questões com povos vizinhos. Na prática, isso significou renunciar às conquistas recentes de Trajano na Mesopotâmia. Adriano também retificou os limites de uma antiga conquista de Trajano, a Dácia, cedendo aos sámatas a planície do Baixo Danúbio e concentrando a ocupação romana na região da Transilvânia, protegida pela barreira natural dos Cárpatos. Segundo Dion Cássio, Adriano teria também ordenado a demolição da ponte sobre o Danúbio construída por Trajano, de forma a evitar uma invasão das províncias danubianas a partir da Dácia. Com o intuito de proteger as demais fronteiras romanas contra os bárbaros, construiu grande número de fortificações contínuas na Germânia e na Britânia. Sua primeira viagem iniciou em 121, visitando a Gália, a Germânia e a Britânia, uma província agitada por rebeliões, onde iniciou a construção da Muralha de Adriano, destinada a conter as invasões e migrações de bárbaros. 123 estava na Mauritânia, suprimindo uma pequena rebelião. Sua estada foi interrompida por notícias de uma revolta na Pátia, para onde rumou, conseguindo estabelecer acordos com os partas. Adriano se preocupava mais com a administração e diplomacia do que com as guerras, sempre fazia acordos com os povos vizinhos e reforçava suas fronteiras. Não podemos saber se Adriano fazia o certo ou se era melhor continuar a expansão. Entregou quase todas as conquistas feitas pelo imperador Trajano na Pérsia e fez vários acordos com os partos. Adriano consolidou as fronteiras, principalmente na Bretanha, onde fez a Grande Muralha de Adriano. Adriano morreu em 10 de julho de 138, em Roma, depois de uma longa doença. A figura de Adriano tem fascinado o público por séculos, especialmente por uma personalidade que foi vista como enigmática, intrigante e contraditória. As apreciações posteriores variaram na mesma medida. No passado, sua carreira de imperador itinerante e seu amor pela cultura grega e pela preservação da paz no império foi frequentemente contrastada com a de seu predecessor, Trajano, considerado um governante agressivo e militarista. Apesar de ter muitos opositores por sua política não expansionista, o império teve uma grande estabilidade e prosperidade, sendo as fronteiras feitas por ele de grande ajuda contra as invasões bárbaras dos próximos séculos. É lembrado como um grande administrador pelos historiadores até hoje. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva e estamos juntos. Siga a gente no Instagram e entre no nosso grupo do Facebook. Obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.